minha memória começou a piorar após os 60 anos. Isso é normal, eu preciso de investigação, precisa fazer ressonância, né? Por que isso acontece? No dia a dia de todo médico, a pessoa vai ouvir ou a pessoa vai referir para você que tem alguma queixa de memória. Eu vou explicar um pouquinho para vocês. Nossa memória no nosso cérebro é uma das áreas mais bem irrigadas e que mais a gente utiliza. Para estar falando com vocês, para você estar conversando com qualquer pessoa, né? E ela é muito sensível. Qualquer coisa ou qualquer doença que você tenha, muitas vezes afeta a memória. Então é comum no paciente com transtorno de ansiedade e depressão, ele não está captando bem a informação e queixa de memória. É comum no paciente que muitas vezes é hiperativo, ele reclama que a memória dele não está legal. Além disso, né, sei lá, um paciente está tratando um câncer, né, está com um problema cardiovascular, ele vai se queixar de memória. Então, a queixa de memória é muito comum. No envelhecimento, também. A partir do processo de envelhecimento dos nossos neurônios, que começa, em especial, ele começa a piorar, o paciente começa a referir, varia de pessoa para pessoa, mas a partir dos 40, 50 anos de idade é o período que as pessoas começam a notar que a memória dele não está igual. É totalmente diferente da gente dizer que o paciente vai ter alguma limitação. Ele percebe que não está igual e eu costumo explicar o seguinte para o paciente. Em primeiro lugar, cada pessoa é uma pessoa. Tem pessoas que o processo de envelhecimento, piora da memória, é mais precoce. Tem pacientes que esse processo é mais tardio. E aí vai depender da genética, vai depender do seu dia a dia. Você exercitou muito esse cérebro, você tem um cérebro que foi muito cobrado, então você vai ter, eu costumo até brincar com os pacientes, músculo e cérebro eles funcionam igual. Quanto melhor estímulo você tenha, melhor ele fica. Então, vai depender disso, né? Além disso, né, como é que está a sua saúde cardiovascular? Porque quanto melhor o coração bombeia o sangue, mais o sangue chega no cérebro, melhor vai estar a sua parte da memória também. Como estão as outras doenças? Né? Você tem alguma doença? Você tem um transtorno relacionado ao humor, transtorno depressivo, né? Porque isso também vai prejudicar a sua capacidade de obter aquela informação, né? Olhando tudo isso, né, se você nota, em especial a população acima de 60 anos, que mais perguntam disso, né, que sua memória não está legal, você vai primeiro investigar. Eu tenho alguma doença que pode precipitar uma piora da memória? O medo de todo mundo é Alzheimer, mas eu já de antemão falo para você, não é a causa mais comum que a gente vê de queixa de memória. Mais comum é transtorno de ansiedade, depressão, insônia, paciente que está com a higiene do sono não está legal, o sono é essencial para a gente ficar com a memória boa. A apneia do sono é uma das coisas que eu mais vejo no nosso dia a dia, de gerar o paciente com queixa de memória. Quando vai ver, ele está tendo um sono não restaurador, acorda o tempo inteiro, ele não relaxa, o sono é necessário para consolidar a memória. Ansiedade e depressão, a mesma coisa, e ainda o sintoma de ansiedade e depressão envolve muitas vezes a questão do sono também. Então esse trio é um dos mais preocupantes que a gente mais vê com mais frequência, né? Claro que existem doenças, né? Existem doenças até tumorais, um tumor comprimindo região temporal, região frontal, o paciente queixa da memória também, mas não é o mais comum da gente ver, né? E aí, se você tem acima de 60 anos e nota que sua memória não está legal, o que você vai fazer? Como é que está a sua parte metabólica? Açúcar, colesterol, pressão, está com obesidade, não está com obesidade, né? Está fazendo atividade física, né? Mesmo assim, ela não está boa, como é que está a sua atividade intelectual? Está se exercitando? E aí eu sou bem realista com os pacientes e falo assim, não tem jeito. Todo mundo vai notar um declínio cognitivo. E isso faz parte, a gente é ser biológico. Nossa pele não fica igual quando a gente envelhece, nosso músculo não fica igual quando a gente envelhece. Então é natural. O que você vai ter que fazer, e aí é você ser inteligente quanto a isso, é pensar o seguinte, eu vou fazer o meu processo de envelhecimento o melhor possível. Existem fatores modificáveis, que eu falei isso para você, existem fatores não modificáveis, fatores genéticos. Existem pessoas que vão ter o declínio cognitivo mais precoce e outras mais tardios. Não dá para a gente mexer na genética hoje, né? Então não adianta você ficar preocupado com isso. Ah, mas minha avó, meu tio teve com tal Alzheimer. A maioria das vezes é mutação aleatória, né? O processo tem um fator genético, claro que tem incluído, mas fatores que são não modificáveis, não adianta você ficar preocupado. Você tem que agir nos que você pode modificar. E eu disse muita coisa que você pode modificar. A alimentação, a prática de atividade física, a prática de atividade intelectual, o controle das doenças metabólicas, colesterol, pressão, tudo isso. A saúde cardiovascular, porque vai precisar bombear sangue. Foca nisso, que sua saúde mental, sua memória vai ficar melhor, mesmo após 60 anos. Júlio, vai ser uma maravilha? Não tem jeito. A gente vai envelhecer. A gente vai ser biológico, todo mundo vai morrer, mas a gente quer envelhecer e morrer da melhor forma possível. E como você modifica isso?
modificando esses fatores, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.